Lembrando que essa é a sessão Humanidades na Saúde número 115, um projeto idealizado pelo Dr. Ricardo Cruz, que está no seu 9º ano de realização e que hoje tem como tema a influência da literatura na superação de uma doença. Hoje nós contaremos com a presença do nosso convidado, escritor e jornalista Mauro Ventura. Contaremos também com a presença do Dr. Fernando Boigues, que está e continuará cada vez mais próximo, dando seu importante apoio a esse projeto. Para início da sessão, eu passo a palavra para o Dr. Ricardo Lima, nosso coordenador, para uma breve introdução do tema. Ricardo. Obrigado, Gilmar. Olá a todos, boa tarde, muito bem-vindos a esse 9º ano da Humanidade na Saúde, esse projeto do nosso saudoso Ricardo Cruz. O tema de hoje é muito interessante, literatura no auxílio do tratamento, mas a literatura e saúde e medicina já se envolvem há muitos séculos. Eu digo desde praticamente Hipócrates. A literatura já está envolvida com seus escritos, envolvida na medicina, nas evoluções, nas sessões clínicas, com escritores famosos médicos. Eu particularmente gosto muito de literatura russa, então lembro de Anton Chekhov, um médico que tem, até inclusive tem um conto sobre cirurgia, que é muito interessante. E isso foi evoluindo para o uso da literatura na educação médica, que é algo que se fala muito nos últimos anos. Inclusive, nos últimos tempos, na literatura, nesse envolvimento já do ser humano em geral. Para os médicos é muito interessante, no momento em que há um afastamento muito do beira-leito, coisa de inteligência artificial entrando, esse fato da literatura voltar a trazer a coexistência, a correlação, a humanização para perto do médico. Tem um vídeo muito interessante no YouTube que eu gosto do Dante Gallian, que é um professor da Unifesp, que ele fala de literatura como remédio, já se aproximando do tema que nós vamos discutir. Ele diz uma frase interessante, que a literatura é um antídoto para a sociedade que vai se esvaziando de recursos humanos. É muito forte isso, né? E promove, discute círculos de leitura para as pessoas voltarem a ter o hábito de ler, verem que são capazes de ler clássicos de literatura. E ele diz uma frase muito interessante, que eu deixo aqui para o Mauro depois, dentro do contexto colocar. Ele diz que a literatura liberta você do cotidiano, principalmente se esse cotidiano for de um paciente, que é um cotidiano ruim, como acho que o Mauro vai poder falar melhor. E ele mostra o livro como um elemento libertador. Então, com essa ideia do livro libertar de um cotidiano ruim de um paciente, eu deixo essa introdução e passo a palavra para o Boigues, para o Fernando, que já esteve aqui com a gente em debate, que vai nos ajudar, que está como co-moderador hoje, para nos apresentar quem ele tanto conhece bem, foi coautor de seu livro Diário de uma Angústia, o nosso palestrante principal, o Mauro. Por favor, Fernando, bem-vindo e obrigado. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e começar a participar mais ativamente desse grupo que, para mim, é de extrema importância na nossa área, né? Na área da saúde. Apresentar o Mauro, eu precisaria escrever um livro, né? O Mauro, além de um excelente amigo, um excelente pai, um filho extremamente amoroso, né? Ele até tinha dito, não, eu sou ex-repórter. É igual médico. Médico se aposenta, mas não é ex-médico. Ele continua sendo médico. E o Mauro continua sendo um repórter, né? Então, foi a única coisa que eu não concordei com ele, que ele se diz ex-repórter. Ele é um repórter especial, editor e colunista da Isto É, do JB e do Globo. Ele fez todas essas participações no jornal em si, né? Além disso, um excelente escritor, né? O Mauro foi coautor desse livro que eu honrosamente participei junto com ele, que é o Diário de uma Angústia, a força da escrita na superação da doença, né? Voltando a esse tema de hoje,
né? Autor do livro O Espetáculo Mais Triste da Terra, que vale a pena, né, as pessoas lerem, O Incêndio do Gran Circo Norte-Americano, e que foi vencedor do Jabuti. Autor da coletânea de crônicas Por Ventura, autor do livro Os Grandes Casos do Disque Denúncia, que é um outro livro de extrema necessidade para o nosso dia a dia e para a gente conhecer efetivamente os bastidores do que é o Disque Denúncia, né? A importância dele. Vencedor do prêmio Esso e Jabuti com a reportagem Tribunal do Tráfico. Então, além de todas essas qualificações dele, a gente pôde ouvir aqui que ele é um autor muito premiado, né? E muito querido por todos. Então, Mauro, seja bem-vindo, que você possa nos encantar com suas colocações tão necessárias para o nosso dia a dia, já que o Mauro viveu na pele o estar muito junto com humanidades na saúde e a falta dela também na saúde. Ele viveu esses dois momentos e é o que ele até diz no livro dele. Seja bem-vindo, Mauro. Muito obrigado pela carinhosa e generosa apresentação. E eu queria agradecer muito esse convite, né, feito por vocês, pela Denise, pelo Edmar, pelo Ricardo, pelo Fernando, porque, enfim, eu era um profundo admirador do Ricardo Cruz, como todo mundo, esse grande aglutinador que criou, né, como brinca o Fernando, ele era, digamos, nosso muso inspirador. Ele mesmo dizia, não, vocês têm coisa melhor para se inspirar, ele brincava. Mas que criou esse grupo, que é um bálsamo, né? Um alento, não só para os profissionais de saúde, mas também para nós. Eu que frequento mais a medicina como paciente, felizmente com não tanta frequência, mas todo mundo deve muito a ele. E eu queria agradecer também, eu queria elogiar vocês pela escolha do tema. Esse tema é tão pertinente que eu não sei se vocês sabem ou não, ou foi coincidência, que está nas bancas a revista Veja Saúde. O nome da revista é autoexplicativa, né? Faz parte do grupo Veja e se dedica à saúde. E esse número é um número especial. Esse número de fevereiro é o número 500. É a edição de número 500. Quer dizer, e qual foi o tema que eles escolheram para celebrar uma data tão importante na história da revista, tão relevante? O que eles poderiam ter escolhido? Tem muitos temas atuais. Poderiam ter escolhido os riscos dos ultraprocessados, a dengue, campanha de vacinação, podiam ter escolhido dietas anti-inflamatórias, podiam ter escolhido o 4º ano da pandemia, podiam ter escolhido... Estava vendo aqui, são tantos remédios contra a obesidade. Mas qual foi o tema dessa edição celebrativa e tão importante na história da revista Veja Saúde? Eu vou ler aqui para vocês não acharem que eu estou exagerando, inventando. O tema é Por que ler faz bem à saúde? E o subtítulo é A leitura traz vantagens únicas para o bem-estar cognitivo, mental e social. A ciência subscreve e prescreve. É hora de se lançar as páginas. Isso está nas bancas. E a partir daí são páginas e páginas dedicadas a mostrar a importância da leitura e da literatura. Todo mundo aqui, todos nós, temos alguma história relacionada à literatura, de que forma, digamos assim, ela marcou um determinado episódio da nossa vida. Eu também tenho vários, mas eu vou contar um deles só, para também ser mais sucinto. Quer dizer, eu era um menino, gente, extremamente tímido, extremamente assustado. Eu era realmente um bichinho do mato. E aí eu tinha pouco menos de 6 anos quando o Ziraldo lança Flicts. Flicts era aquela cor diferente, inadequada, que não se encontrava. Ela não se encontrava no arco-íris, na palheta de cores, não se encontrava em lugar nenhum. Muita gente vê esse livro como tem várias leituras desse livro. Ele pode ser um libelo contra o preconceito,
pode ser uma ode à diversidade, ele pode ser um hino à liberdade, um apelo à aceitação, uma crítica à exclusão, e é tudo isso. Quando esse livro sai, meu pai é um dos melhores amigos do Ziraldo. Então, evidentemente, quando o livro é lançado, ou antes mesmo, a gente já recebeu. Então, eu fui um dos primeiros leitores de Flicts. O impacto que esse livro teve na minha vida, ele tem um efeito realmente muito duradouro. Eu li, e esse livro provocou uma identificação imediata em mim. Teve um efeito libertador. E eu falei isso para o Ziraldo, e ele ficou muito feliz. Ele ficou muito feliz de descobrir que o livro que ele acabou de lançar já teve um primeiro leitor, um leitor de 6 anos, que teve tal impacto, né? E ele, tempos depois, eu encontrei com o Ziraldo e ele lembrou disso. Ele falou para mim, está anotado aqui, ele falou para mim: Mauro, você foi o meu primeiro Flicts. Tinha uma festa em que a gente estava e no meio daquela animação toda havia um menino arredio, tímido, que ficava pelos cantos, de olho comprido, longe da participação de todo mundo, prestando muita atenção em tudo, apartado. E aí alguém disse: vem brincar com os outros, não fique aí sozinho. E esse menino respondeu: não, eu sou o Flicts. Quer dizer, na sua jornada, né, em busca de aceitação, o Flicts finalmente ele encontra a Lua. Esse livro é lançado, né, os americanos tinham acabado de chegar na Lua, e aí, quando o Flicts encontra a Lua, ele realmente se aceita, ele se dá um apaziguamento a ele. E o Flicts foi a minha Lua. Quer dizer, não é que Flicts tenha me libertado, ou tenha me feito assim, deixar de ser tímido, né? Não é isso. Eu continuei tímido, extremamente tímido. O que me fez deixar de ser tímido foram 20 anos de terapia, o jornalismo que me obrigou, digamos assim, a me enfrentar, a enfrentar o mundo, a me expor. Quer dizer, mas assim, esse singelo exemplo do Flicts, quer dizer, mostra o impacto que a literatura pode ter na vida de alguém, né? Eu, de volta à matéria da Veja, né? Essa capa ela fala de vários tipos de leitura. Fala da ficção, principalmente, fala da autoajuda, fala de histórias de pessoas que sofreram o mesmo problema que você está sofrendo e como ler essas histórias podem ajudar a curar. Uma coisa muito comum. A Luciana Medeiros, que coescreveu esse livro com a gente, fala muito disso. Do blog que ela escreveu quando ela estava, né, num processo de transplante, medula óssea, e como ela narrar o sofrimento pelo qual ela estava passando, com suas conquistas, suas vitórias, suas angústias, como isso trouxe alento para pessoas que enfrentavam o mesmo. E é o seguinte, gente, eu sou uma pessoa do texto e eu fiz o meu dever de casa. Eu anotei muitas coisas que eu fui compilando ao longo do tempo sobre esse tema da literatura. Quer dizer, eu queria pedir permissão aqui para ler umas passagens, porque minha memória é muito ruim, e são testemunhos que coincidem em muita coisa. Vocês vão ver que tem uma convergência de pensamentos sobre esse tema. Se tanta gente, muito mais gabaritada que eu, inclusive o Dante, o JJ Camargo e tantas outras pessoas, vão nessa mesma direção de que tem algum efeito benéfico, não sou eu que vou dizer o contrário. E mostram realmente que tem alguma correlação direta, indireta, isso a gente pode conversar aqui, entre literatura e saúde. Então eu vou ver aqui. Todas essas pessoas que de alguma forma se debruçaram sobre esse tema vão dizer uma ou mais dessas frases. Vocês já devem estar habituados a ouvi-las, mas sempre vai bater na mesma tecla. A literatura desenvolve a empatia, pois a gente consegue se enxergar melhor na pele dos personagens dos livros e de carne e osso. Ela aumenta a inteligência e a imaginação, estimula a criatividade, reduz o estresse e a ansiedade, melhora a autoestima, exercita a cognição, turbina a memória, ajuda a desenvolver o pensamento elástico e a enxergar novos ângulos, aguça a nossa sensibilidade, promove autodescobertas, permitindo que a gente se conheça melhor, aumenta a sensação de bem-estar, desperta sentimentos, nos mobiliza, nos lembra que estamos vivos, aprimora a comunicação, ajuda a comunicar as ideias de forma mais efetiva, faz você lidar melhor com medo
e com a insegurança, abre horizontes, contribui para a expansão da consciência, nos amplia a visão de mundo, auxilia a interpretar e entender melhor a humanidade, liberta você do cotidiano, lança o leitor numa outra temporalidade e espacialidade, aumenta a nossa capacidade de aprender novas habilidades. Enfim, ajuda a se sentir melhor e a suportar as adversidades. Tudo isso a gente ouviu em alguma medida por um ou mais especialistas. Eu fiz apenas uma compilação dessas pessoas que são... Porque eu, na verdade, como jornalista, me defino também como jornalista, eu sou, digamos, um especialista em generalidades. Eu preciso me apoiar nos ombros dos especialistas, das pessoas que estão juntas ou vieram antes e que estão ali se dedicando a esse tema. A própria nossa querida Ana Luísa Novis, ela fala, né? A literatura faz a gente se reencontrar com o que há de mais genuíno e verdadeiro em nós. Mas tem mais, não acabou. Ela contribui para a prevenção de déficits mais comuns que vêm com a idade, como Alzheimer. Não sou eu que estou dizendo isso. Vocês têm um neurocientista, Siddhartha Ribeiro, que ele fala nesse efeito neuroprotetor. Para o cérebro, ler um livro equivale a ir a uma academia de ginástica. Outra neurocientista, Suzana Herculano, ela diz: a leitura expande nossos horizontes, mentes e vidas. Ao ler, nosso cérebro ativa redes de neurônios que, entre outras funções, transportam o leitor para lugares nunca antes visitados. É assim, gente, num dia você pode estar na Terra do Nunca, em Nárnia, você pode estar na Terra de Oz, na Terra-média. Quer dizer, isso é muito interessante. Tem um outro pediatra que eu assisti uma palestra dele, que ele fez, chamado Rodrigo Carneiro. É muito interessante, ele trabalha com crianças e como é que a literatura, quer dizer, tem esse efeito, né, na neuroplasticidade, enfim, nas conexões. E ele fala uma frase que eu acho bonita. Ele fala: a literatura torna a pessoa menos estéril. Ele embasa isso. Eu não sou que nem eu, um palpiteiro. Ele embasa isso com pesquisas, com estudos. Ele fala: ao ler, vamos ativando circuitos cerebrais. A leitura força novas conexões no cérebro, é capaz de gerar imaginação. O leitor tende a viver o pensamento do escritor e o personagem. Cada um interpreta o livro dentro das suas vivências pessoais, o que cria empatia e gera humanidade. Quer dizer, gente, tem muitas pessoas falando desse tema de forma assim, embasada. E não é à toa, você estava citando o Dante, Galliano, que tanta gente faz essa metáfora, né, entre literatura e remédio. E realmente é uma metáfora muito apropriada, né? O Dante tem um livro que se chama Literatura como Remédio. A gente fala em literatura, é um remédio para a alma. A gente fala que a literatura não tem contraindicações, fala que os efeitos colaterais são bons. A gente está sempre usando esse tipo de comparação, né? E remédio tem assim, tem remédio que tem efeito imediato, te dá um alívio imediato, um remédio para dor de cabeça. E tem livros assim, que te consolam naquele momento. Mas tem outros remédios que você toma. Eu tomo um remédio que é para o resto da vida. Aquele remédio que eu tenho que estar ali tomando todo dia. É que nem a leitura, a literatura. Tem livros que te acompanham para toda a vida. Vão ser seus companheiros inseparáveis nessa jornada rumo ao desconhecido. E a literatura é isso também, assim como esses remédios, né? Falando em Dante, né, que a gente vai citar muito aqui, porque ele realmente é uma referência no assunto, ele tem esse laboratório da escrita lá na Universidade Federal, né, Paulista de Medicina, que ele compartilha a leitura de clássicos. Ele fala que os clássicos têm um efeito terapêutico. Por quê? Ele diz que os clássicos eles traduzem a experiência humana. Ninguém melhor do que esses gênios, como diz Harold Bloom, um grande crítico, maior de todos talvez. Quer dizer, esses clássicos despertam no leitor afetos e sentimentos. Nos lembram que estamos vivos, funcionam, como você disse, como esse antídoto. Quer dizer, o Dante, eu assisti uma palestra do Dante exatamente feita, organizada pelo Ricardo Cruz. Tem 5 anos que eu assisti essa palestra. Eu estou ali, eu vi o vídeo outro dia, estou ali na primeira fila, assistindo compenetrado. O Ricardo até me pede para fazer uma intervenção, e eu faço. Fernando também estava lá, se eu não me engano. E nessa palestra, o Dante,
não o da Divina Comédia, mas o Dante da Escola Paulista de Medicina, Laboratório de Leitura, ele falou de forma assim muito bonito, de uma forma muito bonita, assim, de como a literatura tem um poder estético. E ele faz o contraponto da estética, né, do estético, né, dessa palavra, como antônimo de anestético. Né? Eu acho que tem a questão da palavra da raiz latina, etc. Ou seja, ele diz que ela tira da anestesia. Ou seja, a literatura tira você desse estado em que você está adormecido. Ela desperta, te liberta. Ela desperta aquilo que está em nós, mas que muitas vezes a gente não se permite que aflore ou não consegue aflorar. Quer dizer, ela como que nos reconecta com o que a gente é, com o que nós realmente somos e está adormecido. Enfim, tem N questões assim que o Dante levanta de como é que a literatura faz com que você inicie um processo de reflexão que vai levar à transformação. Né? Ele diz também que todas as artes fazem isso. Não é um privilégio da literatura, mas ele acha que a literatura tem um efeito maior, seja porque ela demanda uma pausa maior, seja porque ela exige uma dedicação ou cria um envolvimento maior que faz com que essa experiência estética tenha uma duração maior. Isso é uma questão que pode se conversar, mas ele diz que o livro te acompanha, ele fica, digamos assim, reverberando na gente por muito mais tempo. Tá? O próprio Antônio Damasio, né, o neurocientista, famoso neurocientista, ele também compara a literatura com outras artes. E ele também defende que a literatura tem, digamos, um poder maior. Isso eu estou dizendo, citando, entre aspas, Antônio Damasio. A literatura é o modo mais rico de todos os que temos de entrar dentro da subjetividade de outra pessoa e de nos fazer perceber o que pode ser a outra pessoa. Quer dizer, tanto que quando perguntam a ele quem é o maior cientista de todos os tempos, o que ele fala? Damasio diz o seguinte: na minha área, neurociência, é Shakespeare. E ele complementa: a literatura é extraordinariamente útil porque é uma entrada muito rica na mente, uma entrada que utiliza a vida subjetiva, os sentimentos. Romances e poesia são a forma mais garantida e recompensadora de penetrar na comédia e no drama da existência, de ter a oportunidade de refletir sobre aquilo que somos ou podemos vir a ser. Quer dizer, é muito interessante isso que ele diz, né? Existe até algo chamado biblioterapia. Vocês talvez já tenham ouvido falar. Essa biblioterapia, ela é, digamos assim, uma especialidade ou um projeto, enfim, que prescreve livros como medicamentos para enfermidades. E aí tem voltando a essa metáfora de que eu falei, tem duas inglesas, ella Perthold, Susan Elderkin. Elas são biblioterapeutas. E elas escreveram um livro. Como é que é o nome do livro? Farmácia Literária. Mais uma vez a gente voltando a essa metáfora. E elas criaram esse serviço na Inglaterra, que é prescrever obras para tratar os mais diferentes males: câncer, perna quebrada, falta de entusiasmo, enjoo matinal. Quer dizer, são mais de 500 romances para curar enfermidades do corpo e da alma. Os mais variados traumas. Se você quiser, elas têm algo para prescrever. Quer dizer, recomendo a leitura. Elas realmente fizeram um trabalho muito, assim, bem fundamentado, né? E elas dizem: na ficção encontramos a experiência humana em sua maneira mais profunda e intensa. Ler sobre personagens que passaram ou sentiram coisas que estou vivenciando agora nos deixa menos solitários. A leitura permite olhar a realidade sob diferentes ângulos, além de nos inspirar a tomar atitudes que são grandes. Moacir Scliar, né, grande médico, grande escritor, também já prescrevia livros para os seus pacientes, né? E ele tinha uma mesinha, uma estante, né, em que ele
na primeira consulta ele oferecia um livro e ele dizia: entre ir à farmácia e comprar alguma substância duvidosa para fortificar o cérebro ou escolher um bom livro, recomendo a última opção. É mais eficiente, mais barata, dá mais prazer e, a menos que a pilha de livro na mesa de cabeceira caia em cima do leitor, não tem efeitos colaterais, ou pelo menos não tem efeitos colaterais ruins, né? E ele achava que os médicos podiam aprender também nos livros de ficção, não só de medicina, né? Então, esse poder curativo, eu acho que, por exemplo, os terapeutas, psicoterapeutas, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, eles já conhecem há muito tempo, né? A força da palavra, a força da leitura. Eu acho que isso nessas áreas, né, já tem uma conexão muito maior com esse assunto, né? Essa biblioterapia, aliás, esqueci de falar, ela já é adotada no Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido. Tem um projeto chamado Books on Prescription, prescrição de livros, né? E aqui no Brasil a gente tem algumas pessoas que estão dedicadas a esse trabalho de biblioterapia, né? São pessoas assim que têm um trabalho muito consistente. Não sei se vocês já ouviram falar numa psicóloga carioca chamada Cristiana Seixas. Ela tem 3 livros sobre biblioterapia. E ela fala que os resultados do trabalho que ela assiste, que ela vê, que ela participa, são tão surpreendentes que isso se expandiu dos hospitais para asilos, orfanatos, presídios. Quer dizer, tem uma outra biblioterapeuta, né, Clarice Fortkamp-Caldin, que também lançou Biblioterapia, um cuidado com o ser. E ela fala, né, viver o ficcional é terapêutico porque conseguimos abandonar temporariamente o mundo problemático em que vivemos e adentramos um universo ficcional onde tudo é possível. A biblioterapia liberta, alegra e consola. Quer dizer, é um tema que realmente está aí, está na ordem do dia. Eu acho que a medicina, o médico hoje, né, ele sofre inúmeras pressões, as pressões as mais variadas, ele enfrenta a concorrência, né? Hoje antes a gente só ia no Dr. Google, agora a gente vai também no Dr. ChatGPT. Você tem a pressão, né, de fazer uma consulta muito rápida, o próprio o plano de saúde te paga, né, mal, e aí você acaba sendo obrigado a atender de uma forma muito rápida. E você, digamos assim, o próprio paciente, se você não prescreve um monte de exame, ele te cobra, porque ele meio que pensa, não conscientemente, necessariamente, mas ele pensa, eu estou pagando o plano de saúde, eu tenho direito, eu quero fazer uma série de exames. Muitos desses exames não resultam em nada, vão dar o resultado esperado, que não tem nada. E alguns desses exames podem ter alguma contraindicação, mas, enfim. Então, acho que esse é um tema também importante, não só para nós, pacientes, como para os médicos, né? E, felizmente, eu vejo que há um número cada vez maior. Um dos tópicos porque eu, como, digamos assim, eu fiz o meu dever de casa, eu dividi essa apresentação em vários temas. A primeira era a importância da literatura e da leitura. E um dos temas, que eu não sei se eu vou dar tempo de chegar até lá, é justamente sobre iniciativas que existem no Brasil e no mundo para estimular esse tipo de relação entre a literatura e a saúde, né? São tópicos, se tiver tempo eu vou passando para os próximos tópicos. Mauro, é engraçado que quando a gente tem um tema para ser apresentado, a gente pesquisa, né? E eu também pesquisei. E pesquisei principalmente no ChatGPT, porque eu queria saber o que ele diria sobre a literatura, né? Porque é uma inteligência artificial, é não humana, né? Mas eu tenho certeza que tudo que está lá dentro foi um humano que colocou, né? Mas e aí ele diz assim, a literatura pode desempenhar um papel significativo na superação de doenças, oferecendo insights emocionais, apoio psicológico e perspectivas inspiradoras. E aí ele fala da importância da literatura. Ele não é um Shakespeare, ele não é um Dante, ele não é um médico que prescreva, e ele indica que você fala. Isso, e quando você falou sobre
que não seria só literatura, eu li um artigo a semana passada onde falava o seguinte, que Leonard Bernstein diz que uma obra de arte não responde perguntas, elas as provocam. E isso é muito importante dentro da literatura, né? Porque ela faz exatamente esse papel. Mas é isso mesmo, eu só queria fazer essa intervenção aí. Perfeito, perfeito. Eu estava pensando assim, quer dizer, qual é o real impacto da literatura na recuperação? A gente consegue mensurar isso de forma muito pragmática, muito certeira? Existem estudos que mostram isso? Porque uma coisa a gente, por tudo isso que a gente tem falado, vê que evidentemente há um impacto positivo. Sim. Mas existe algum estudo que prove isso? Aí eu estava vendo, procurando, né? E aí eu vi que tem um estudo da Universidade de Yale chamado Um Capítulo por Dia. E esses cientistas estudaram durante 12 anos o hábito de leitura nos voluntários, né? Com mais de 50 anos. E aí dividiram em 3 grupos, o grupo que não lê, o grupo que lê medianamente e o grupo que lê muito. E viram que realmente havia, digamos assim, entre o grupo do meio, havia 17% de menos chance de morrer antes de chegar aos 62 anos. E 23% entre os grandes leitores. Isso quer dizer alguma coisa? Não sei, quer dizer, são N variáveis que entram na vida de uma pessoa. Pode ser que alguns se exercitassem mais, se alimentassem melhor, mas é um indicativo. Você tem ali algo que vai na mesma linha do que a gente tem falado, né? Tem um hospital chamado Pequeno Príncipe, Curitiba, né, que trata de crianças, adolescentes, que tem esse trabalho de bibliotecas, de leitura. Aí perguntaram para o neurologista pediátrico de lá se o hábito de leitura tinha um impacto. Ele falou, olha, não reduz a internação, o tempo de internação, mas cria um ambiente favorável à recuperação. Mas será que criando um ambiente favorável à recuperação não ajudaria a reduzir o tempo? Não sei. Tem uma pessoa assim, a gente pode dizer que esse impacto, de alguma forma, tem, assim, melhora a relação à família, melhora o paciente. Pode ser que tenha, mas ele acha que ele não iria tanto, não diria que isso vai apressar um paciente oncológico a ir para casa mais cedo, né? Mas, enfim, eu acho o seguinte, quer dizer, eu nunca tive evidências de que ler faz mal à saúde. Quer dizer, é mais fácil você dizer que a não leitura adoece do que você dizer que a não leitura que lê adoece. Então, eu acho que são precisos mais estudos para isso. Você tem, por exemplo, eu vi aqui que em 2020 o Journal of Medical Humanities publicou o artigo O Poder da Cura da Poesia. Então, com esse título, evidentemente, eles estão mostrando que a poesia tem um impacto na cura. Quer dizer, teve um estudo da Universidade Inglesa que mostrou que ler durante 6 minutos reduz em 68% os níveis de estresse, mais do que música e caminhada. Enfim, tá aí, é um tema para a gente conversar. E você fez alguma relação de livros que você, nesse momento, por exemplo, para quem está assistindo a gente, para a nossa própria vida, que livros que você achou que teriam um impacto ou seria interessante para a gente poder... Fernando, como jornalista, sou muito curioso, um bom médico também, muito curioso, e eu pensei, vai que me fazem essa pergunta, é melhor eu me preparar. E dentro desse dever de casa, eu escrevi um tópico que se chama indicações. Quer dizer, porque eu, enfim, não sou, digamos, a pessoa mais apropriada para indicar um livro. Eu acho que isso é um trabalho muito mais para os biblioterapeutas, psicólogos, psicanalistas, demais profissionais de saúde indicarem. E aí, eu estava vendo, a própria Cristiana Seixas, que é essa psicóloga que trabalha, ela tem uma estante de livros no consultório dela que ela chama de quê? Farmacinha. Quer dizer, além da estante de remédios, elas têm a estante de livros, que é a farmacinha, voltando a essa velha metáfora, né? E ela falou assim, que na primeira consulta
aí ela tem uma série de indicações. Quer dizer, se for uma questão tal, ela indica um livro tal, indica Drummond, indica Goulart, indica Rosa Monteiro, que é uma autora espanhola que eu gosto muito, né? Indica Cecília Meirelles, ela indica Fernando Pessoa, Camus, Dostoiévski. Depende muito de que tipo de angústia, de que tipo de trauma aquela pessoa está vivendo. Porque os traumas, evidentemente, são uma matéria básica da literatura. Você tem, a amiga minha, Tatiana Salem Levy, lançou um livro, Vista Chinesa, que fala de um estupro que uma pessoa sofreu, uma moça sofreu, tudo. Como aquilo ali impactou. Né? A Aline B. escreveu um livro agora sobre o luto com a perda da mãe. Quer dizer, você tem assim, e essa mesma Christiana, né, ela fala, olha, gente, não há um remédio único, não há um livro único para uma determinada pessoa. Cada um sofre de uma maneira diferente e tem uma relação diferente com aquela obra. Então ela conta assim que ela um dia recomendou um livro que ajudou muito no processo de luto de uma paciente, mas que não funcionou em absoluto para outro. Então ela fala assim, não dá para você vir com uma solução pronta, não dá para você vir com uma fórmula única diante da complexidade que são os traumas, que são as dores do ser humano, né? Você tem que ouvir a narrativa do outro e a partir dessa narrativa, a partir desse encontro com o outro, você procurar a melhor forma. Claro que existem, na verdade, dois tipos de leitura básica, assim, grosso modo. Uma é a leitura solitária, a outra é a leitura compartilhada. As duas têm seu efeito benéfico. O Dante faz a leitura compartilhada lá no laboratório dele, em que você escolhe um livro que você acha que tem a ver, esse livro é lido e esse livro depois você fala o que sentiu, qual foi seu impacto, etc. E tem a leitura solitária que também tem seu efeito e que você vai escolher conforme o seu momento, conforme o seu gosto, conforme a indicação de alguém, né? Então, eu acho que isso é um caminho, ao mesmo tempo que você deve se basear nos especialistas, como a Christiana, como essas duas inglesas, mas também muito na sua própria visão de mundo, no seu próprio momento, né, que você está sentindo. O Scliar, quando era um paciente sofrendo de câncer, ele indicava o Tolstói, claro, né, A Morte de Ivan Illich. Se era tuberculose, A Montanha Mágica, enfim. E nessa obra, a Farmácia Literária, essas duas inglesas, elas têm assim muitas indicações. Para alguém que está um alcoólatra, elas indicam um livro. Se você tem um trauma, outro trauma, assim, insônia, elas indicam outro livro. Se você está tristeza, depressão, indicam outro livro. É muito assim individual, né? Eu, enfim, tenho as minhas preferências. É que nem assim, por exemplo, a gente discute muito assim, que era outro tema que eu trouxe aqui para a gente conversar, que as pessoas leem cada vez menos. Os médicos, né, que têm que se atualizar, se reciclar o tempo inteiro e ao mesmo tempo você tem uma pressão cada vez mais, faculdade de medicina empurrando os jovens no mercado. Quer dizer, é muito difícil, né, para ele tendo que atender tantas pessoas conseguir, né, encontrar um espaço. Mas eu estava... então esse era outra questão que eu estava pensando ontem, né, e hoje também, sobre como é que a gente consegue encontrar um espaço nesse meio que a gente vive, em que as telas e as redes sociais dominam, que os algoritmos nos tornam meio que escravos, né? Eu tenho um filho de 11 anos e uma filha de 14. Eu vejo, né, como eles ficam, como eu também, enredados naquela areia movediça, daquele algoritmo que te faz ficar cada vez mais preso, né? Em vez de se libertar, você fica escravizado, né? E aí, como é que a gente encontra momentos ali, né, para conseguir ler e conseguir prescrever livros, né? E aí eu estava vendo as pessoas falando, né? Quer dizer, a leitura não está no nosso DNA. A gente não é uma coisa que como a fala, ela requer um aprendizado. Quer dizer, a gente não nasceu para ler, dizem os neurocientistas, né?
Quer dizer, se a gente não nasceu para ler, essa habilidade ela precisa ser construída. Requer aprendizado, né? E como é que você aprende? Quer dizer, você tem as coisas óbvias que todos sabemos. Contar histórias para os filhos, ler antes de dormir, levar os filhos para bibliotecas, mostrar a importância da leitura para os filhos. Tudo a gente sabe. Dar livros de presentes. Porque isso tira a tela das crianças, né? Tira a tela e, de alguma forma, desde cedo, é muito mais fácil quando desde cedo você desenvolve o hábito do que mais tarde, né? Isso. Mas isso quer dizer, porque o celular ele rouba nosso tempo, a gente sabe disso. Isso faz com que as crianças, não só as crianças, mas se impacientem com muito mais facilidade, né? Você se entediam e se frustram com muita facilidade, né? Mas aí como é que você vai motivar? Aí, eu acho que assim, gente, tem um cientista francês que ele diz assim, ó, não adianta você começar a escalar pelo Everest. Não adianta você, eu quero começar a ler e você vai dar, né, um grande clássico, Shakespeare, para ele ler. Né? Por que não começar, assim, passo a passo? Eu, por exemplo, tenho um momento na minha vida que é um momento muito marcante. Muito marcante. Eu devia ter uns 11, 12 anos, talvez, quando meu pai me pegou, eu e minha irmã, senta aqui vocês dois. Ele abriu um livro, que era aquela coleção Para Gostar de Ler, que é uma coleção de cronistas, né, que tinha Fernando Sabino, os grandes cronistas estavam todos ali. E ele começou a ler em voz alta para a gente uma crônica chamada Aula de Inglês, do Rubem Braga. Eu recomendo a todo mundo. Até então, eu lia muito quadrinhos, né? E talvez Monteiro Lobato, Júlio Verne, né, que na época era, nossa. Mas a leitura em si era uma coisa muito, ou por causa da escola, obrigatória, ou talvez uma coisa muito só lúdica. Quando meu pai leu essa crônica, eu e minha irmã, a gente começou a ficar embevecido, maravilhado. Era uma coisa assim, a gente ria, mas ao mesmo tempo que tinha um prazer, tinha uma coisa assim, de encantamento assim, maior. E ali eu acho que é um momento meio que mudou a minha vida em termos de relação com a leitura, relação com a escrita, relação com tudo. Eu só vinha escrever muito mais tarde, mas eu vinha escrever quando virei jornalista. Mas a leitura, esse momento é um momento realmente muito importante. Então, por que não começar com uma coisa como uma crônica, né? Porque o ideal é que a leitura não seja uma obrigação, seja um prazer. Mas como fazer isso com essa geração, né, que está aí tão presa, né? Minha filha lê muito. Ela fica muito no celular, muito no computador, muito no Kindle. Ela lê muito no Kindle, mas ela já leu de tudo. Ela tinha uma época que ela lia um livro por dia, por noite, né? Por quê? Porque teve esse hábito desde cedo. Mas é o seguinte, gente, como tudo na vida, ou quase tudo na vida, a leitura ela requer algumas coisas. Disciplina, paciência, regularidade, prática. Muitas coisas que a gente faz na vida dependem disso. Então, é um aprendizado, é uma negociação. Eu mesmo vejo por mim mesmo. Eu toda noite, antes de dormir, eu ligo a televisão num seriado. Aí pego a bandeja para jantar, do lado eu boto o celular e um livro. Aí eu me programo, eu vou assistir só um episódio hoje. Depois que eu terminar de ver esse episódio, eu vou pegar o celular, dar uma última olhada, botar no modo avião, e depois eu vou para o livro. Aí termina o episódio, eu terminei de comer, eu falo, poxa, mas... Né? Aí começa uma barganha comigo mesmo. Amanhã não tem que acordar tão tarde. De repente dá tempo de ver mais um episódio. Aí vejo mais um. Aí eu vou para o celular, vou dar uma olhadinha no Twitter para me aborrecer. Aí vou no Twitter, me aborreço. E aí quando eu vejo, já está muito tarde. Então eu mesmo tenho que fazer uma negociação comigo mesmo para encontrar brechas, né, para isso. Então, pra vocês verem como não é fácil, né? Mas não tem jeito. Eu acho que tem gente que tem... você tem que criar um horário para a leitura, né? E como tudo na vida, você implica em renúncia. Uma escolha implica numa renúncia. Implica em conquistas e renúncias. No caso, você tem uma renúncia de outra coisa, que seria ver mais um episódio. Mas tem conquistas, tem ganhos, né?
Você pode, assim, tá muito na moda, quer dizer, sempre teve você fazer filmes baseados em livros. Então, porque de repente você está interessado no livro sobre Oppenheimer, por que não ler o livro também, ou antes ou depois, enfim. Começar pelos contos, em vez de começar pelo romance. Sei lá, a psicopedagoga Andréa, até anotei o nome dela, Andréa Aires Costa, ela diz: o bom livro é aquele que interessa ao leitor. Isso me lembra um médico, um ortopedista, que me disse uma vez, que eu estou sempre quebrando alguma coisa por causa do basquete, né? Ele falou: você tem que fortalecer seu corpo, você tem que fortalecer as pernas. E eu não gosto, né? Eu detesto, não gosto de academia. Ele falou: mas você precisa. Aí ele falou: sabe qual é a melhor academia que existe? Eu falei: não. Ele falou: a mais perto da sua casa. Então é isso, você tem que encontrar, de repente, um livro que faça teus olhos brilhar, né? Teus olhos brilharem. Você tem que encontrar aquela leitura que, de alguma forma, dialogue com você. Não adianta também só impor, né? Claro que é bom você ter esses mediadores que vão te ajudar a encontrar caminhos. Mas também tem que se descobrir, né? Oferecer várias opções, né? Enfim, eu acho que a gente tem muita coisa para conversar ainda. Não, Mauro, muito obrigado. O assunto não acabou, quer dizer, a gente vai mudar a forma de discutir com você aqui, né? Agora é um debate. O Fernando já iniciou algumas locuções. Eu quero focar um pouco em você, na tua experiência de começar a escrever na internação. Mas antes a gente tem uma pergunta aqui do Moisés Damasceno, falando até que esse grupo grande tá aqui, Moisés, adoro. O grupo, a gente conhece ele bem, intensivista também, e ele diz: como você entende que a gente poderia ter mais adeptos à literatura entre os médicos, entre os profissionais de saúde em geral, para eles pegarem essa ideia de prescrever na terapêutica, né? Isso que você falou: lá no meu consultório tem um livro, como é que a gente pode difundir isso, convencer os colegas a terem uma bibliotecoterapia? Enfim, eu não tenho uma resposta pronta para isso, né? O que eu vejo, assim, do ponto de vista de paciente, é que, e aí a minha própria internação é uma prova disso, eu fiquei internado em 1995, no Samaritano, por conta de um AVC hemorrágico violento, né? E aí, do que ficou dessa internação? Ficaram muitas coisas. Ficaram momentos muito dolorosos. Meu cérebro, eu sentia dores de cabeça horríveis e tinha que fazer muita ressonância. Então, você imagina, naquele tempo, 1995, né, fazer ressonância com aquelas dores horríveis. Isso ficou, mas ficou muita coisa boa. Ficou, por exemplo, o afeto. Eu lembro do meu pai fazendo massagem no meu pé, por causa não só para ativar a circulação, mas por causa de frio. Então, esses pequenos gestos ficaram os presentes que eu recebi, assim, podia ser um desenho, uma flor, alguma coisa assim. Isso ficou. Mas eu acho que talvez o que mais ficou foi a importância. Ficou evidentemente, tinha tecnologia de ponta, que foi fundamental, tinha os aparelhos de última geração para a época, isso foi tudo, a enfermagem maravilhosa. Agora, o que ficou mais para mim foi a relação médico-paciente. Eu tive 3 médicos, Elias Engelhardt, né, o Félix Zinger e o José Carlos Irreta. Eles, naquela época, muito antes da gente falar em medicina narrativa, eles já exercitavam essa atenção plena, essa escuta permanente, de uma forma assim, que me dava um conforto, me dava tanta força, e eles eram pessoas inteligentíssimas. Eu conversava com eles sobre religião, embora eu não seja religioso, sobre temas de vida e morte, literatura, sobre os assuntos mais variados. Além da técnica que eles dominavam, além do conhecimento que eles tinham, eles passavam, a gente saía um pouco desse, né, cientificismo, dessa parte médica, e ia para outras áreas, que eram áreas que tinham mais correlatas com a arte. Então, o fato de ter esses médicos que aliavam a parte conhecimento técnico a uma sensibilidade maior foi importante, entendeu? Então, acho que isso, o paciente hoje, claro, pede uma quantidade enorme de exames, até maiores do que, né, poderia por conta disso, mas eu acho que ele tem essa demanda ainda, por mais difícil que seja encontrar, por isso tudo que a gente falou, porque o médico tem essa pressão toda, sofre
essas expressões todas, mas ele tem essa demanda pelo toque, pela atenção, pela conversa, né, pela escuta, pelo olhar, pelo sorriso, por alguém que... até o JJ Camargo fala, não sei se foi ele que falou, ele cita uma frase que ele diz assim, que o que o paciente mais persegue é um médico que diga para ele, ou que não diga com palavras, ou pelo menos com gestos, acho que com palavras, dizer assim, estamos juntos. Isso me lembrou outro dia, uma digressão, fui de bicicleta para uma farmácia, e aí não consegui abrir o cadeado. Aí fiquei lá tentando arrombar o cadeado com um pequeno alicate, morrendo de medo de alguém olhar para mim e achar que eu estava roubando, não sei. Aí vieram 2 caras que estavam descarregando um caminhão, viram que eu estava ali. Não, deixa que a gente ajuda. Aí o cara pegou lá, conseguiu abrir. Eu agradeci, né, porque já estava horas ali naquela situação. Ele, tamo junto. Aí apertou minha mão, assim, e falou essa frase que é tão familiar a gente, tamo junto. Por você falar no professor Camargo, ele mandou dizer aqui, a literatura é o único caminho de acesso ao sentimento humano, cujo entendimento é decisivo para tratar a pessoa que adoeceu. Os livros técnicos em medicina tratam apenas da doença, ignorando o sofrimento do portador. Na era da inteligência artificial, entender sentimentos humanos manterá o médico do futuro inalcançável pelo robô. Ele é brilhante. Muito interessante. Ele está assistindo. Nossa, mas Adriana Novis também botou aqui que ela falou da psicóloga, a biblioterapeuta Marta Skodro, que criou a farmácia literária, pílulas poéticas para os diferentes estados da alma. Ela citou aqui. Gente, mas eles é que tinham que estar aqui, não eu. São figuras muito mais ilustres e conhecem a Vanessa muito aqui melhor. também citou aqui, também está dando parabéns, que ler só tem benefícios. Mas eu buscando aqui, acho interessante, estava lendo aqui o teu relato, né? Você internou no hospital, fez um AVE, como você falou, hemorrágico, que no início, até pela época, tudo o diagnóstico estava difícil, depois descobriu-se que ia ter um tratamento conservador, aí você sentiu que a internação ia ser prolongada. Aí você fala aqui no momento, preveja uma temporada acidentada, decido escrever. Quer dizer, foi isso que te fez você... Porque até pelo ponto você dizia que não escrevia tanto na época, você não tinha esse interesse, você ainda não era escritor. Então, exatamente. E aí o que foi esse sentimento que te fez ali? Preveja a temporada, vai ser maçante, isso vai me ajudar, o que foi? Decido escrever. Eu já escrevia nessa época, em 95, eu já era repórter há 10 anos. Eu comecei em 85. E eu escrevia por obrigação, porque eu não sabia fazer nada melhor do que escrever. Eu nunca fiz assim, eu não era aquela pessoa que escrevia poemas para as namoradas, né? Eu não era aquela pessoa que escrevia diários, nada disso. Até, claro, quando estava naquela fase adolescente, apaixonado, aí de repente lia um poema do Rio, que lia alguma coisa assim, mas não escrevia. Então a escrita para mim era uma maneira de ganhar dinheiro, sim. Eu ficava feliz quando eu terminava de escrever. Era profissional. E de repente eu estava ali numa fase extremamente confusa, momento de maior fragilidade da minha vida. Eu me lembro de eu indo para consulta no carro, eu olhava, eu me sentia num filme catástrofe hollywoodiano, eu via os prédios derreterem, era uma coisa meio assim, em chamas, era uma coisa... Contando hoje não dá para acreditar, mas eu me sentia... Alucinação já tinha alguma alucinação, exatamente, porque eu estava em processo, né? E aí, eu não sei se foi uma coisa intuitiva ou deliberada, mas eu sei que como eu tenho mania de anotação, eu falei, eu vou escrever, tentar escrever. Eu olho hoje, são folhas de papel, assim, esparsos. Você guardou? Guardei. E começa a escrever aqui, aí depois vai para cá, vem para cá, vem para cá. Mas aquilo ali teve um papel tão importante na minha vida porque meu cérebro estava caótico, estilhaçado, fragmentado. E a escrita ali me trouxe, digamos assim, uma estabilidade. Era um momento em que eu conseguia organizar as ideias, em que eu conseguia sair daquela loucura, olhar em volta e tentar captar o que estava acontecendo. Tanto que essa história do meu pai fazendo massagem está ali. Tem vários momentos muito significativos daquela intervenção, daquela internação, que estão ali. A relação com os médicos. Eu não sou religioso, como eu falei, mas assim, minha mãe falava, né, que todos os tambores estavam batendo por mim. Quer dizer, todo dia eu recebia algum tipo de feedback, de retorno, de alguma religião, alguma crença torcendo por mim, seja religiões de matriz africanas,
evangélicos, católicos, enfim, espíritas iam fazer cirurgia espiritual, embora não seja... É a mesma coisa, ele tem um pouco, mal comparando, mas com a literatura. Eu não era religioso, mas saber que eu tinha essa rede de apoio, que tinha essas pessoas preocupadas comigo e que de alguma forma eu tinha uma importância para elas, me trazia forças, né? É interessante que você fala, que você descobriu, né, através de outros, que tinha uma escritora portuguesa, né, a Isabel Neri, que fez um mesmo caso, né, um AVE na mesma época, em torno de 2009, e ela publicou um livro chamado Chorei de Véspera, né? Exatamente. E você cita isso, né? Você leu sua inspiração? Como é que foi ser soube? Não, porque o que acontece? Essa é, digamos assim, a segunda vez que eu falo para médicos, né? Assim, ainda mais, e fui estrear e fazer a segunda vez com os maiores médicos que tem, com essa constelação, né, de sumidades na área de medicina. Você disse que leu o livro só depois, né? Foi Muitos 27 anos depois que você leu o livro. 27 anos depois. Da Isabel, né? Essa primeira vez que eu falei para médico foi em 2018, que foi quando eu conheci o Fernando. O que acontece? Eu fui chamado para falar para os médicos lá no Hotel Emiliano, né? Copacabana. E aí, lá pelas tantas, eu contei a história do meu AVC e do diário, mas não tinha livro, não tinha nada. Aí um médico pediu a palavra, levantou o dedinho, esse médico que está aqui, esse psiquiatra que está aqui, e contou a história dele. Terminou dizendo que ele tinha vivido uma situação semelhante, que escreveu um diário quando da internação da filha, pode até falar melhor sobre isso. Quando terminou a palestra, um amigo em comum, saudoso, Alfredo Guaris, grande figura, nos apresentou, assim, e nesse papo ele sugeriu, por que não escrever um livro sobre essa experiência comum? Eu falei, comecei a amadurecer a ideia, chamei a Luciana Medeiros, que é outra querida, jornalista, brilhante, e muito diferente de mim, ela é muito pragmática. Então ela bota as coisas... dá para ler bem, os capítulos são bem diferentes aqui. A gente é muito pragmática. E aí, por conta disso, é que a gente resolve transformar... Eu já tinha escrito um conto, mas uma coisa pequena sobre essa experiência, e aí a partir daí é que surge essa ideia de escrever. Você fala um negócio interessante aqui, tem uma página muito importante aqui que é do teu conto, que você fala primeiro que escreveu para sobreviver. A própria Isabel fala isso. Não era assim, eu não tinha pretensão, nem a Isabel, de ser publicado, de que algum dia isso viesse à luz. Não, nunca pensei nisso. E eu escrevi ali porque era uma necessidade urgente minha de encontrar algum apoio. A gente encontra apoio em várias coisas. Espiritualidade, eu não tenho crença, então não era um caminho. No afeto, isso eu tive muito. Nas pessoas que me visitavam, nas lembranças. Então, tudo isso eu tive apoio. Nos médicos. Os médicos eu tive muito apoio. Na própria estrutura hospitalar. Mas tem uma hora que você fala assim, eu vejo que só dependo de mim mesmo. Uma hora que você falou. Porque já que era um tratamento conservador, não tinha muito o que fazer. Você tinha que esperar o angioma cavernoso absorver, diminuir o sangramento, melhorar. Então, você disse, eu dependo de mim mesmo. Então, como eu posso me tratar? Foi isso, né? Porque o que acontece? Quer dizer, eu ia ser operado, né, pelo Dr. Paulo Niemeyer, pai. Estava tudo marcado a operação. E aí o Zirreta sugeriu um outro exame que viu que era um angioma cavernoso que podia ter um tratamento conservador. Exatamente. O Zirreta é uma pessoa fundamental, porque iam abrir meu cérebro e não iam encontrar nada. Não ia ter o que fazer. Sim. E podia ser ruim, podia dar ruim, né? Como se diz, né? Como se diz, podia dar ruim. Você vai que você mexe ali, você não sabe o que acontece. E a doença, gente, por mais apoio que você tenha, ela é uma caminhada, em certa medida, solitária, né? Você se sente solitário, invisível, você se sente muito frágil. E você tem apoio variados, mas em última instância você conta muito com você mesmo. Você conta muito, mesmo nas doenças assim mais brabas, né? Como câncer, você... E a literatura tira essa solidão. A literatura tira essa solidão. No meu caso... Remontou o Flicts, né? Para você. É uma forma de você se apoiar e me deu forças, né? Me deu, digamos assim, alguma base para eu... Como eu dependia de mim mesmo, já que não havia mais o que a medicina, né, fizesse, não havia nenhum medicamento, nenhuma cirurgia que pudesse me acelerar o processo. Era tanto que depois eu fiquei quase um ano em casa me recuperando, lendo, vendo filmes, etc. e tal. Mas eu tinha que contar comigo mesmo. E contar comigo mesmo passava essencialmente por escrever o que eu estava sentindo naquele momento. E também até para eu saber, não só isso, a quem agradecer depois, né? As pessoas que estavam ali
participando. Não era o objetivo primeiro. O objetivo primeiro não era, digamos assim, saber quem mandou a mensagem, quem não mandou e falar, esse aqui não lembrou de mim, poxa, nem me visitou. Não era nada disso. Mas era um subproduto dessa escrita, é saber quem de alguma forma tinha colaborado para isso. Algumas pessoas que estão, que você está citando, estão aqui. A Marta Escodro falou aqui, você é uma inspiração, muito bom te ouvir, alegria te ouvir. Que lindo, obrigado. E o PC, que é um médico muito famoso, nosso intensivista, que participa da Humanidades, que desde o início falou que deveria ser uma matéria obrigatória nas faculdades ligadas à saúde. Né? Existe a tendência na medicina narrativa que se contrapõe à medicina tecnicista, né? Ele pergunta isso, mas é uma tendência, né? Já alguns lugares começando a colocar isso como disciplina, né? Você está falando dos médios, eu vi um colega que faz isso no ambulatório, ele falando que o ambulatório, os médios eram um atendimento muito individualizado, cada um chegava, atendia um e ia embora, e não tinha uma conexão do grupo. Então eles param o ambulatório 15 minutos, cada vez, reúne, aí tem um livro escolhido, faz uma narração, para facilitar até, porque às vezes um não lê, o outro não leu, comentam, 15, 20, 25 minutos, isso ajudou a equipe a se conectar melhor, dá aquela, eu brinco de chama de freada de arrumação, né? Aquele atendimento que você, do ônibus, né? Que você está atendendo meio mecanicamente, respira fundo e volta para atender os pacientes, né? Então já tem algumas... Eu acho assim que são iniciativas tanto individuais como institucionais. Eu, imaginando, mais uma vez, né? Sou sujeito precavido, porque eu de improviso eu sou um desastre. Eu sou que nem era um personagem, se eu não me engano, do Jô Soares, que a pessoa falava com ele, E tempos depois é que ele lembrava o que ele tinha que dizer naquele momento. Eu sou assim, eu na hora... E aí eu estava listando algumas iniciativas que você vê hoje, né, nessa linha, de pessoas que estão preocupadas com isso, né? Quer dizer, com essa slow medicine, né, medicina sem pressa, com a medicina narrativa, né, Lorene, a Fátima, a Ana Luísa são, nossa, maravilhosas, com humanidades médicas, cuidados centrados na pessoa, cuidados paliativos, que também é uma forma de humanização da medicina, quer dizer, e encontrei muita coisa sobre esse tema. Você está tão na ordem do dia que tem uma livraria no Porto, Livraria Lelo. Conheço. Ela escreveu uma carta aberta para os parlamentares, querendo que os livros passassem a ser objeto de prescrição médica e tratados fiscalmente como despesas de saúde. Claro que aí é um interesse... Lógico que é um interesse comercial. Comercial. Mas eles tinham um lema, um livro pela sua saúde. E dizendo assim que não só é um bem de primeiríssima necessidade, como um bem de primeiríssima sanidade mental. Esse mesmo instituto, né, o Pequeno Príncipe, ele tem, assim como o Instituto Fernando Figueira, tem uma área dedicada a isso. E tem os contadores de história, né, que visitam. A Rosalie Bassi, que é do Instituto História Viva, ela conta uma história muito interessante que eu queria compartilhar aqui com vocês. Não sei se tem tempo. Sim, sim. Ela fala que ela foi visitar um hospital em Ilhéus. E aí lá ela conheceu um jovem, José, que tinha ficado paralítico e estava desgostoso com a vida e queria morrer. Não estava nem comendo. E ela foi lá e contou uma fábula para ele. Era O Homem Sem Sorte, de um autor desconhecido, até se alguém souber, mas... E aí ela foi embora e dias depois ela recebeu um telefonema do diretor do hospital dizendo, olha, José voltou a se alimentar, está animado com a fisioterapia, que ele não fazia mais. E ela fala, né, como é que desse poder terapêutico, né, quer dizer, você a partir do exemplo de heróis, o exemplo de pessoas que fizeram alguma coisa extraordinária ou além do ordinário, quer dizer, como é que isso encoraja a pessoa a enfrentar as adversidades, né, esse poder. E aí eu estava vendo outra iniciativa, que tem outra historinha também que eu achei interessante. O Homem Sem Sorte é autor desconhecido, viu? Mesmo, tá? Nem o Google sabe. Eu olhei aqui para tentar escrever, mas tudo bem. Tem outro projeto chamado Ler Faz Bem à Saúde, que é vinculado à Universidade Estadual de Santa Cruz. Também em Ilhéus. Nossa, em Ilhéus. E aí tem a responsável, a Glória de Fátima Lima dos Santos. E ela começou a contar histórias em 2 centros de hemodiálise na Bahia. E ela leu As Mil e Uma Noites, né? Ela começou a ler As Mil e Uma Noites. Porque para ela, né, Sherazade estava tentando sobreviver, estava tentando, lutando pela vida. E todos ali também. E aí, o que ela fazia? Ela começava a história e parava, na melhor parte, que nem a Sherazade. Isso fazia com que os pacientes ficassem ansiosos em saber, né, em ter a sequência e continuar
vendo. E aí ela ouviu uma vez a mulher de um paciente dizer para ela: olha, eu sei exatamente quando vocês estiveram no hospital. É que nesses dias meu marido chega em casa contando histórias e não falando de doenças. Quer dizer, os únicos dias em que o marido não falava de doença era quando eles estavam lá. Né? E tem assim, outras iniciativas que você tem para assim, não tem tempo, mas você tem os clubes, não tem dinheiro, você tem os clubes de livro, né? que de alguma forma você faz uma assinatura, você tem os clubes de leitura, que tem gente que até brinca dizendo que é uma espécie de rede social. Você tem clubes de leitura que vocês fazem. Não é à toa que essa hashtag, né, booktoker, né, é uma das mais vistas no TikTok. Você tem uma quantidade. Cada vez quando eu lanço um livro, a quantidade de gente no Instagram, de influenciadores no Instagram, no TikTok, que fala e que tem um alcance imenso, gente. E eu vi que tem um clube de leitura Arte na Veia, que, se não me engano, é da UFRJ, que eu achei interessantíssimo, né? Você tem uma ONG inglesa, não sei se vocês conhecem, chamada Reading Agency, que é a agência de leitura, que é uma ONG inglesa que seleciona obras para os pacientes depressivos e que ajuda a melhorar a habilidade de leitura e gerenciar sua vida, seu bem-estar, sua saúde por meio da leitura. E você tem, gente... Quando eu fazia psiquiatria, né? Nas clínicas que eu trabalhei, uma coisa que na terapia ocupacional que tinha muito valor, mas tinha coisas boas, né? Fazer uma horta, fazer tudo isso, mas a leitura ou a literatura era de extrema importância. As pessoas se envolviam, sabe? A gente pensa que não, é um doente mental, né? Mas as pessoas se envolvem. A literatura, ela tem esse poder de envolvimento do ser humano, né? Eu acho muito interessante. Fala sobre o livro do Michael Jordan, Can Accept, Not Trying, porque isso foi importante para você que é um basqueteiro. Muito importante. E o livro do Michael Jordan foi importante. Fala um pouco sobre isso aí para você. Isso é uma questão que bate assim, só os clássicos ajudam, né? E autoajuda, né? Com biografia, histórias inspiradoras. Será que isso também não tem um impacto? Eu acho que tem. Eu acho que, claro, que os clássicos não são clássicos à toa. Eles entraram no cânone porque eles dialogam com todas as idades, todas as gerações, todas as épocas, todos os tempos, falam de temas universais. Então, evidentemente que os clássicos têm um impacto enorme, né? A ponto de Damasio falar isso, que o maior cientista é Shakespeare. Mas eu acho que para determinados momentos, em determinadas situações, a leitura de biografias inspiradoras pode funcionar. Eu sou um basqueteiro desde os anos 80, eu jogo 3 vezes por semana, assisto, e eu estava lá internado. E as pessoas me levavam presentes, né? Levavam, assim, os mais variados bilhetes. E aí um dia chega um livro, nem tinha sido lançado em português ainda, que era biografia, uma autobiografia, né? Um livro do Jordan, Michael Jordan, que ele falando que era, né, anos depois foi lançado no Brasil, né? Nunca deixe de tentar. E era bem isso, uma biografia inspiradora, mostrando como enfrentar as adversidades. E foi enviada pela Clarinha, que é filha da Dorrit, do Hélio Gaspari. Uhum. E, gente, aquilo ali foi tão bom, porque dialogava comigo, falava, era a pessoa certa. Eu, Mauro, né, que adoro basquete, doente, precisando ler alguma coisa assim, do Michael Jordan, que é o maior de todos, né? Aí eu vi que realmente não precisa também ser só um clássico, né? Às vezes, eu estava lendo esses dias, eu não queria deixar de falar disso, porque eu acho que eu fiquei muito impressionado, né? Queria citá-la aqui porque eu achei realmente muito... Era um blog, né? Ou seja, um blog em que compartilha experiências de pessoas que estão vivendo seu término, digamos assim, né? Estão nos últimos momentos, mas que tem muito a ensinar e passar e compartilhar, né? E como a leitura dessas vivências podem ajudar não só quem está vivendo algo parecido, como até a gente que não está vivendo algo parecido. Eu não estou vivendo, mas eu me emocionei assim, lendo alguns dos depoimentos que é o blog No Final do Corredor.
que é da Ana Lúcia Coradazzi. Quer dizer, ela conta cada história, ela conta a história de uma senhora de 60 e poucos anos, a minha idade, mas com câncer já, metástase, e que, para completar o sofrimento, a filha sofre um acidente de carro com o marido, o genro dela, e a neta dela, o genro morre, a filha fica doente, a neta também, né? E aí, finalmente, infelizmente, a neta morre. E ela, quando ela conta isso para Berê, com toda a delicadeza, todo o jeito do mundo, só uma lágrima escorre do olho da Berê. Você poderia pensar, poxa, mas indiferença? Não, muito pelo contrário. Ela falou assim, não por falta de tristeza, mas por não lhe faltar amor. O amor que respeita a vida quando ela precisa acabar. Quer dizer, estou até chorando, quer dizer, embora eu não esteja vivenciando essa situação, quer dizer, eu comecei a ler esse blog e fiquei tão impactado assim, né, com a leitura de histórias de pessoas que estão vivendo, né? Então acho que de alguma forma tem os clássicos, mas também tem espaço para leitura de depoimentos, de testemunhos, né, que eu acho que são muito impactantes. Falar em testemunho aqui, a Jussara Valverde, que fala que trabalha em saúde há 35 anos em imunização e usou o livro Beira Leito, Performance com Livros, e ela diz que no Hospital dos Servidores do Estado, aqui no Rio, tem uma sala de espera de hemodiálise e as psicólogas fazem uma sala de leitura, pelo menos faziam, né? E ela disse até que a Ana Lúcia Coradazzi já foi palestrante numa sessão de humanidades de Slow Medicine, né? Olha. O Otávio Portela manda um abraço, agradece, diz que foi muito sensível, que foi muito bom. E a Adriana Novis fala de novo do projeto Vive e Deixe Viver, dos contadores de história para crianças internadas. O dela, ela fala que é o Cardiologia de Laranjeiras, a coordenadora Regina Porto também está aqui presente, e os resultados são impressionantes, com os pequenos pacientes e com os acompanhantes. Então, olha, reverberando isso que a gente está falando aqui. Né? Demais. E isso me impactou muito também, essa experiência da Isabel, né, doutora? Eu acho que esse livro dela que você falou, né, deve ser bem interessante, né? Porque ela fala, você usa uma palavra de fragmentação, que é uma coisa que eu acho que acontece com o paciente. Ela diz que a literatura ajuda muito, né, de você ordenar essa fragmentação, né? E ela lembra até de descrição de neuropsicólogos como o Raymond Marr, que você ajuda a organizar o pensamento na hora do trauma. Cita um ensaísta francês, né, o Philippe Lejeune, que fala que diário é uma atividade para tempos de crise. Então, mostrando todo isso, ela foi muito... Ela compilou né? Assim como eu fiz, assim, de modo pequeno, assim, ela fez um trabalho de fôlego de anos, justamente reunindo evidências, né, de como, assim, escrever um diário, ou ler, ou escrever um texto, um romance, etc., de alguma maneira te fortalecem, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu tenho uma pergunta para você, que é o seguinte. Você falou dos clássicos, falou dos modernos, né? Mas existe uma coisa que a grande população, né, procura muito, e eu queria saber sobre a sua opinião sobre os livros de autoajuda. É isso que a gente estava falando, quer dizer, eu não sou um leitor de autoajuda. Sim. Agora, esse livro do Jordan é um livro de autoajuda, é uma biografia em que ele vai citando assim, né, como que ele técnicas e táticas para você não desistir, para você enfrentar as adversidades, para você então é toda uma linguagem, inclusive de autoajuda, mas para mim naquele momento foi importante. Então eu acho que não deve, você pode até recorrer à autoajuda, mas eu acho que ela mas não ser o seu carro-chefe. Né? Não ser o carro-chefe. Eu acho que ela pode ajudar, pode de alguma forma trazer certos alívio imediato, assim. Mas eu acho que você não deve se limitar a isso, né? Que nem a gente começou. Eu comecei lendo, digamos assim, as crônicas e depois me apaixonei por Kafka e fui indo. Quer dizer, tem muito isso, né? Você, de alguma forma, isso te desperta para ir além, né? Mas esse livro, eu tinha muito preconceito, né, com autoajuda, etc. Mas quando eu vi, o livro do Jordan não deixa de ser uma espécie de autoajuda, entendeu? E me fez bem. Muitas biografias inspiradoras também, eu acho que ajudam, né? Você lê a saga do herói,
todas as adversidades porque ele passou e sobreviveu e foi em frente, né? A gente, de repente, funciona, né? Para algumas pessoas. Diferentemente de você, eu sou religioso, você sabe disso, né? E você fez uma fala muito importante sobre a leitura, que você precisa se programar com o tempo adequado, procurar saber o local onde você vai fazer isso tudo. E na religião, a gente sempre sabe que para você poder fazer suas orações, se você não tiver uma firmeza de propósito, de ter uma ambientação, tanto que pedem, vá para um quarto isolado na sua casa, se tranca, num horário definido, e isso é com a leitura, né? Se você não se preparar, se você não tiver essa rotina, aí você acaba deixando de lado, né? Eu acho, quer dizer, a disciplina é importante, mas eu acho que você tem que encontrar brechas dentro da sua rotina. Do dia a dia. Para isso. Eu tenho um conhecido, Jessé Andarilho, que ele escreveu um livro inteiro, ele ficava muitas horas no trem. Ele escreveu o livro inteiro no celular, em pé, no trem. Quer dizer, alguém poderia dizer, não, você não... Isso é diferenciado, né? Uma exceção. Mas você pode ler, você está em pé no ônibus, no metrô, quer dizer, pode não conseguir todo aquele ambiente, né, mas você encontra maneiras, de Alguns repente. Poemas do meu livro, do primeiro livro, O Senhor Dorido, eu fiz no metrô, no celular. Então, claro, se você não encontra as condições ideais de temperatura e pressão, não é por isso que você vai não, né, tentar, digamos assim, né? Mas enfim, eu acho que é ideal tentar encontrar algum tipo, né, de espaço, né? O pessoal está botando na tela aí o Diário da Angústia, que é o livro que eu estou aqui de lado que eu li, né? O Fernando Buigues, eu falei que eu já li porque apesar de eu trabalhar no Samaritano na época que você estava lá, eu estou desde a fundação do CTI, não tive oportunidade, porque você, felizmente, não foi para o CTI, né? Diferente da filha do Fernando, que esteve lá com a gente, então o relato dele foi só uma revisão do que aconteceu. Agora o seu eu fui vendo isso. Mauro, assim, queria encaminhar aqui uma última mensagem, as últimas palavras. Antes, Fernando, alguma outra pergunta? Mais uma para ele? O que eu queria saber de você, que, por exemplo, você fala muito de séries, né? E as séries, de um modo geral, que vêm proveniente da literatura, geralmente são muito boas. Você tem alguma, assim, na sua cabeça que seja uma coisa interessante para ver? Porque na minha pesquisa eu lembrei daquele filme, A Culpa é das Estrelas. Do John Green, que fez muito sucesso e que é muito, inclusive... Talvez a série estimule a pessoa a procurar o livro. Isso. Você acha que tem? Eu sou um péssimo indicador de séries, jamais poderia ser colunista de séries, porque eu sou muito voltado para violência policial, para polícia, para suspense e tribunais. Embora eu trabalhe com arte, no sentido de que minha área de jornalismo, minha área sempre foi a cultura, trabalhei a vida inteira em cadernos culturais. Como que era a coluna? Dois cafés e a conta. Eu tive algumas incursões até os prêmios que eu ganhei foram pela área de segurança pública. Então o que eu acabo assistindo muito é séries de crime, então eu não sou a pessoa mais apropriada, né? Mas o John Green que você falou é um bom exemplo de um livro que dialoga muito com a juventude, que fala de um tema árido, mas que de alguma forma alcançou, né, espalhou. É muito interessante, né? É bem lembrado, né? Uma última palavra, uma mensagem? Não, gente, enfim, agradecer enormemente, dizer que eu estava muito nervoso, evidentemente, trouxe a cola por causa disso, porque imagina, né? Você viu que teve pessoas ilustres assistindo. Ainda bem que eu só soube disso no final, porque senão eu ia paralisar aqui e não ia conseguir falar nunca, né? E essa é a segunda vez que eu falo para médicos, a primeira vez resultou no livro, né? Nesse livro que vocês viram agora, esse livro é fruto dessa... Não sei se vai resultar, né, daqui, né? De mais algum livro. Quem sabe?
Quem Um sabe? livro. Humanidades. Mas é isso, gente. Eu não sei se tem muito mais a acrescentar, mas a literatura não é, evidentemente, uma panaceia. Ela não vai resolver os males, não vai, etc. e tal. Mas essa coisa o Andrew Solomon, que é o grande escritor, né, O Demônio do Meio-Dia, ele faz o prefácio, né? E ele fala disso, de como é que você, ao adoecer, você se sente muito desamparado, invisível, solitário. E é verdade, quando adoece, você está construindo uma nova história para você. Você está entrando numa nova fase da sua vida. Você pode sair igual, diferente, mas é uma transformação que você passa, né? E para que essa caminhada seja menos solitária, menos... de alguma forma, né? Tudo que te dê forças para enfrentar esse momento tão doloroso da sua vida, eu acho que colabora. Eu acho que a literatura é uma maneira, pelo menos para mim sempre foi, e acredito que para muita gente, senão a gente não estaria escolhendo esse tema, senão a Veja Saúde não estaria dedicando páginas e páginas de edição comemorativa a esse tema. Então, acho que, de alguma maneira, você tem, claro, cada vez mais as pessoas recorrendo a pílulas salvadoras, a remédios milagrosos, a tratamentos assim que prometem resolver tudo de um momento para outro. E alguns até com efeitos colaterais. Alguns, né? Exatamente. Quer dizer, coisas... essa proliferação de coisas que oferecem... porque a coisa, o bem, assim, que todo mundo mais quer, tudo, não é o tempo, é a atenção. Então, você conseguir a atenção de alguém é muito difícil, né? Ainda mais... Mas eu acho assim, eu acho que você... E a gente tem o recurso hoje do audiobook, né? É verdade. Isso ajuda muito. 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 Kindle, Mas... que leva vários livros para você também. Não, então, mas aí a pessoa então tem que ler. Algumas pessoas que estão com uma cirurgia mais assim, Sim. que não... Não, o audiobook, outro, né? Mas acho que de alguma forma ajuda a gente a encontrar o nosso caminho no meio dessa difícil caminhada, com tantos obstáculos, esse desconhecido que é a vida, que é a doença, enfim. Então eu acho que de alguma forma me ajuda e ajuda tanta gente nessa trajetória tão complexa, né? Porque a vida humana, gente, por mais que a tecnologia, a ciência, a inteligência, a razão sejam fundamentais e são, a complexidade humana não se resume a isso. Ela é muito mais do que isso, né? Você tem outras dimensões, não digo necessariamente a espiritualidade, porque não é a minha praia, mas você tem outras, seja a intuição, seja outras dimensões que não se condensam somente nisso. Então, acho que a literatura caminha muito por aí, né? Não só por esse lado da inteligência, porque ela, de alguma forma, dialoga com isso, mas também por essas outras dimensões, né? E como eu falei no início, eu disse, né, aqui, que seria um encantamento para nós a sua fala. Muito mais para mim do que para vocês. Não, para nós. Eu saí ganhando muito mais do que vocês. Ganha aqui. É a win-win, como diz os Fernando, americanos. obrigado pela participação aqui. Vamos estar mais juntos agora. Você está aqui no Rio. Mauro, um prazer imenso conhecê-lo, tê-lo aqui conosco. Agradeço a todos que estiveram e continuam ainda conosco. Vou passar para o Edmar, fazer a chamada da nossa próxima sessão. Eu sei que agora eu não posso ler o que eu escrevi aqui, porque eu já comecei a ler enquanto a gente estava falando, e já achei assim, páginas e páginas de coisas que eu esqueci de falar. É bom para avisar isso, que a gente em breve, como a gente chama por tema, você volta. A gente vai ter outros temas aqui correlatos. Fica tranquilo. Então, tá você grifa o que você... Você grifa e já fica para a próxima oportunidade. Isso mesmo. Edmar, está com você. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Ricardo. Vamos encerrar essa sessão fazendo um agradecimento especial ao nosso convidado, Mauro Ventura, pela disponibilidade de vir até aqui nos prestigiar com sua apresentação. Agradecer ao Dr. Fernando Boigues, não só pela participação aqui hoje conosco, mas também por todo o apoio que tem nos dado. Agradecer também a todos que nos acompanharam e permaneceram até esse momento, nessa primeira sessão do ano. Já deixando aqui o convite para a próxima sessão Humanidades na Saúde, que acontecerá em 3 semanas, no dia 21 de março, quando falaremos sobre os desafios da mulher para equilibrar saúde e bem-estar físico e mental nos dias atuais. Muito obrigado, espero vê-los novamente aqui em março. Eu me despeço daqueles que nos acompanham através do Instagram, agradecendo novamente pela presença.